A novela acabou, mas o Corinthians precisou fazer concessões para não perder Memphis Depay. Quando parecia que a renovação podia desandar, o clube e o atacante chegaram a um acordo que muda completamente o planejamento do timão para os próximos anos. E o detalhe que destravou essa negociação pode surpreender muita gente. Neste vídeo você vai entender por que a renovação travou durante semanas, o que Memphis abriu mão para continuar no Corinthians, qual foi a exigência da diretoria e o detalhe escondido no novo contrato que pode definir o futuro do camisa 10. Por que essa negociação foi muito maior do que simplesmente assinar um papel. Depois de semanas de conversas, Corinthians e Memphis Depay finalmente chegaram a um acordo. A grande novela do mercado corintiano terminou neste domingo. O novo contrato será válido até o meio de 2028, mas esse não era o plano inicial. O principal problema era justamente o tempo de contrato. Memphis queria permanecer por 3 temporadas. A diretoria defendia um vínculo de apenas 2 anos. Nenhum dos lados queria ceder completamente. Enquanto isso, a torcida acompanhava tudo com preocupação. Afinal, estamos falando de um dos jogadores mais importantes do elenco. Só que as conversas continuaram. E, aos poucos, Memphis começou a flexibilizar vários pontos. Primeiro, aceitou reduzir seus vencimentos. Depois, concordou em diluir a dívida que o Corinthians tinha com ele dentro do novo contrato. Isso facilitou muito o acordo financeiro. Mas ainda existia um último detalhe que precisava ser resolvido. E foi justamente aí que apareceu a solução encontrada pelas duas partes. Porque ninguém queria perder. Nem o Corinthians, nem Memphis. Mas espera. O que foi colocado nesse contrato pode ser decisivo lá na frente. Para resolver o impasse, Corinthians e Memphis encontraram um meio-termo. O contrato será de 2 anos. Porém, existe uma cláusula de renovação automática para um 3º ano, mas somente se o atacante atingir metas esportivas estabelecidas pelo clube. Ou seja, na prática, Memphis ainda pode permanecer até 2029. Só que agora tudo dependerá do desempenho dele dentro de campo. Essa foi a fórmula encontrada para agradar os dois lados. A diretoria não assumiu um compromisso longo imediatamente, e Memphis manteve viva a possibilidade de permanecer por mais tempo. Esse detalhe praticamente encerrou a negociação. Mas existe outro fator que mostra o tamanho da vontade do jogador em continuar no Corinthians. E pouca gente está falando sobre isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo direto ao ponto, já deixa o like e se inscreve no canal porque aqui você acompanha tudo sobre o Corinthians sem enrolação. Muita gente acreditava que Memphis poderia deixar o Corinthians após a Copa do Mundo. Havia dúvidas sobre o futuro, especulações, rumores, clubes monitorando a situação. Mas, internamente, o desejo do jogador era outro. Segundo as informações, Memphis colocou como prioridade permanecer no timão. E isso fez toda a diferença. Ele aceitou flexibilizar diversos pontos da negociação, inclusive questões financeiras. Algo raro para um atleta desse nível. Enquanto muitos esperavam uma postura mais dura nas negociações, aconteceu exatamente o contrário. Memphis colaborou para que o acordo fosse fechado, mesmo depois de uma temporada complicada. Em 2026, o atacante disputou apenas 14 partidas, marcou um gol, deu uma assistência, muito por causa dos problemas físicos que enfrentou ao longo do ano. Mesmo assim, o Corinthians acredita que ainda pode recuperar a melhor versão do holandês. E os números gerais ajudam a explicar essa confiança. Até aqui são 79 jogos, 20 gols, 15 assistências. Números importantes para um jogador que chegou cercado de enorme expectativa. Mas ainda existe um detalhe que mostra que Memphis está realmente focado em dar a volta por cima. Durante as férias na Europa, Memphis não ficou parado. Mesmo após disputar a Copa do Mundo pela seleção da Holanda, onde foi utilizado como uma espécie de reserva de luxo, ele decidiu continuar treinando. O atacante realizou uma preparação física especial ao lado de Diego Pereira, ex-preparador físico do Corinthians. Ou seja, enquanto muita gente descansava, Memphis já trabalhava pensando no retorno. Esse comportamento também pesou positivamente dentro do clube. Agora, com a renovação encaminhada e o contrato acertado, o jogador é aguardado nos próximos dias no Brasil para voltar aos treinamentos com o restante do elenco. E isso muda completamente o cenário do Corinthians. A permanência de Memphis dá mais estabilidade ao planejamento da comissão técnica, evita que o clube precise correr ao mercado em busca de uma reposição de peso, e mantém uma das maiores referências técnicas do elenco. Agora a expectativa muda. A pergunta deixa de ser se Memphis vai ficar, e passa a ser outra.
Será que ele conseguirá recuperar seu melhor futebol e justificar toda a confiança que o Corinthians depositou nele? Essa resposta começa a ser construída nas próximas semanas, e pode mudar completamente o rumo da temporada. Na minha opinião, essa renovação é uma excelente notícia para o Corinthians. Claro que Memphis ainda precisa responder dentro de campo. Os problemas físicos precisam ficar para trás, e o rendimento precisa crescer, mas perder um jogador desse nível seria um prejuízo enorme. Ainda mais depois de todo o investimento feito, a diretoria conseguiu encontrar um equilíbrio, protegeu o clube com metas e, ao mesmo tempo, manteve um atleta que pode decidir jogos importantes. Agora cabe ao Memphis transformar esse novo contrato em grandes atuações. E para você, torcedor, o Corinthians fez certo em renovar com Memphis Depay? Você acredita que ele ainda pode ser o grande protagonista do timão? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ativa as notificações porque aqui no Timão Atual você acompanha todas as notícias do Corinthians com rapidez, análise e sem enrolação. E fica ligado porque a próxima atualização pode trazer novidades importantes sobre o mercado da bola e os bastidores do Timão.